Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Pressão para cima do Fernando Diniz está começando a aumentar. Informações de reunião da alta cúpula do Fluminense com o treinador. Tem informação sobre lideranças em relação ao Fernando Diniz, jogador da base que interessa ao Barcelona, e também Tricolor canhotinha de ouro na bronca com o Fernando Diniz. Vou colocar o vídeo dele reclamando do treinador também. Então deixa o seu like, ative as notificações. Vou começar agora com as informações do Fluminense. Gente, começar falando aqui da declaração, do desabafo do Gerson Canhotinha de Ouro. Todo mundo sabe que ele, ídolo tricolor, jogou por muito tempo com a camisa do Fluminense, é tricolor de coração. Ele sempre deixou isso muito claro, apesar de ser ídolo do Botafogo também, mas ele é tricolor de coração, campeão, tricampeão mundial com a seleção brasileira. O Gerson mandou a real no seu canal. Eu vou colocar parte do vídeo aqui pra gente comentar, pra gente analisar, mas eu já adianto, spoiler, ele realmente resume o sentimento do torcedor do Fluminense assistindo os jogos do Fluminense. Vou colocar aqui na tela o desabafo do Gerson Canhotinha de Ouro. O que dizer desse Fluminense? E o que dizer deste treinador que erra e continua errando e acha que está certo? Eu tinha que fazer assim, o comentário seria o seguinte: time do Fluminense junto com seu treinador, matava tudo e jogava fora. Muito boa noite a todos e muito obrigado. Porque olha, isso é uma vergonha. Esse time jogar o que está jogando e dirigido, desta maneira, é uma vergonha. Será que ninguém vê isso? Será que dentro das quatro linhas não tem um desgraçado para trocar esse esquema que está dando errado? Um esquema que não consegue chegar ao centroavante, que está há 6 jogos sem marcar, mas o culpado não é ele, a bola não chega para ele. E por que bota o Keno para jogar se está andando no campo e o John Kennedy sentado no banco? O time joga errado o tempo todo. Os homens de meio do campo estão passeando. Esse menino, o Alexander, que é um bom jogador, errou 5 passes daqui para aí. Tem alguma coisa errada, porque ele não é disso. Tem que chamar o cara para saber. Tá aí a declaração do Gerson Canhotinha de Ouro, e realmente, a situação do Fluminense está muito complicada. Eu acho que ele resume bem o sentimento do torcedor tricolor. É um tricolor com espaço na imprensa, na grande mídia, da Rádio Tupi. E, assim, cara, todo mundo tá vendo o problema do Fluminense. O Fluminense hoje ele não consegue construir, o Fluminense não consegue se defender bem, o Fluminense não consegue ir bem na bola parada, tanto defensiva, tanto ofensiva. O Fluminense realmente não tem nada. E parece que não tem uma pessoa para avisar na comissão, na gestão. Vou falar sobre gestão já, vai ser o próximo tópico, mas faço as minhas palavras a do Gerson Canhotinha de Ouro. O Fluminense ele precisa melhorar e muito para começar a pensar em ganhar jogos, porque a situação do Fluminense está terrível, gente. A gente é o vice-lanterna e a gente só não é o lanterna por questão de saldo de gol. Coisa de 1 gol de saldo. Olha a vergonha que o Fernando Diniz e o grupo estão protagonizando para a torcida do Fluminense. Ninguém esperava isso depois de 9 jogos de Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade no momento. Mas queria trazer aqui essa opinião sempre muito sensata do Gerson Canhotinha de Ouro. Falei, sobre reunião com o Fernando Diniz na introdução, que eu ia falar aqui no próximo tópico, após a declaração do Gerson Canhotinha de Ouro. Informação de Vitor Lessa é que tivemos longas reuniões da diretoria com o Fernando Diniz após a derrota.
Mário Diniz, Fred e Angione se reuniram após a derrota no Maracanã até 2 horas e voltaram a se encontrar no domingo, apesar do momento ruim. A decisão é de manter o treinador, e é sempre importante lembrar, não tem nem um mês que o Fluminense anunciou a renovação de contrato do Fernando Diniz, que na época eu já achei um erro. O técnico que já estava em declínio ganha um aumento salarial e uma extensão de contrato, não faz sentido nenhum. Apesar de ter sido campeão da Libertadores e da Recopa, o Fluminense já não vivia um bom momento no instante que renovou o contrato com o Fernando Diniz. Como você vai, o negócio tá aí, isso aí, qualquer área da sua vida. Uma coisa não está indo bem. Como que você aumenta o seu gasto com isso e estende por mais um longo tempo? E agora a multa do Fernando Diniz é maior, com certeza, aumentou o tempo de contrato, aumentou também o salário, então aumentou, né, a multa que a gente tinha para pagar para o Fernando Diniz, caso no antigo contrato ia faltar 6 meses agora para terminar o contrato. Estava em reta final de contrato, tinha contrato até o final de 2024. E aí teve essas reuniões, mas a gente sabe como que o Mário Bittencourt pensa sobre o Fernando Diniz. Ele já deixou bem claro que em 2019, se fosse por ele, ele não tinha demitido o Diniz naquela época. E eu falo com todas as letras aqui. Se o Fernando Diniz ficar mais 5 rodadas em 2019, talvez a gente tenha caído. E se ele ficar mais 5 rodadas nesse campeonato sem vencer, a gente vai cair, gente. 9 jogos e 1 derrota. Isso está passando um filme, um replay de 2019. Tudo bem que é um momento diferente. É um momento diferente. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, da Recopa, tem um elenco bom, elenco assim de nome. Por mais que os caras estejam mal, não estão jogando o futebol que a gente conhece, que a gente sabe que já jogaram, cara, o elenco do Fluminense não é time para ser penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Me desculpa, tá muito abaixo do que a gente espera, tá certo? Mas a decisão, segundo o Vitor Alessio, também tem informação do Gabriel Amaral sobre isso, é que vai manter o Fernando Diniz, vai manter o técnico. A gente vai enfrentar o Cruzeiro agora, no meio de semana, depois tem o Flamengo no final de semana, a ver esses resultados para ver se a diretoria segue bancando Fernando Diniz. E já falando aqui, continuando falando de Fernando Diniz, saiu uma informação do Trivela que as lideranças do elenco do Flu apoiam integralmente o treinador Fernando Diniz. Então, se as lideranças, com todo o respeito do mundo, eu já falei isso aqui na última live pós-jogo, cara, eu já tô cansado de encontrar palavras, de ter paciência aqui, a minha paciência já acabou. Eu tô, desde o início do ano, falando dos problemas do Fluminense. Ofensivos, defensivos, de peça, de contratações. E, assim, falo, muita gente ainda reclama, fala que eu torço contra, que isso e aquilo, e agora os resultados estão vindo aí. A merda tá fedendo para todos os lados. Eu não sou oportunista, né? Não tenho essa coisa de momento bom, baba ovos todo mundo. Momento ruim, né? Aí sim eu espero para criticar. Eu sempre vou pontuando coisas boas e coisas ruins ao longo do tempo, independente dos resultados, seja bom ou seja ruim. Se as lideranças do elenco apoiam o Fernando Diniz com esse trabalho, tem que todo mundo ir embora junto com ele. Felipe Melo, Ganso, Keno, Samuel. Meu irmão, vai embora todo mundo com ele. Quer apoiar ele? Apoia lá no hotel que ele mora. Apoia o Fernando Diniz dentro da casa, no Fluminense. Eu odeio esse tipo de informação. As lideranças não estão fechadas com o Diniz, estão fechadas que isso. Quero saber de resultado, gente. Eu quero saber de resultado. Acabou esse negócio de mas a gente vai, é um momento difícil, vamos superar. O Marcelo tá postando isso já tem uns 3 meses e não melhora. O Fluminense só piora. Eu já coloquei a hashtag aqui, fora Fernando Diniz. Eu não aguento mais ver o Fernando Diniz treinando no Fluminense. É um fim de ciclo, gente. Dá pra ver claramente que não dá pro o Fernando Diniz não vai conseguir mais extrair coisas positivas desse time. Jogo após jogo a gente vê que o Fernando Diniz está perdido. Não sei se foi por conta da saída da seleção brasileira, mas o Fluminense está indo de mal a pior. E o Fernando Diniz não está conseguindo, não está sendo capaz nesse momento de resolver os nossos problemas. Tá certo? Mas
O Fluminense está na penúltima colocação, mas as lideranças estão fechadas com o técnico. Então a situação é pior ainda, né? É ruindade mesmo desses caras jogando. Realmente um absurdo que a gente está vendo acontecer com o Fluminense nesse campeonato brasileiro. Vai ter já a Copa do Brasil também. O Thiago Silva, gente, é só daqui 2 meses. Né? 2 meses não, agora é 1, né? É 1 mês, desculpa. Para o Thiago Silva poder estrear, né? Então, cara, 1 mês vai ter jogo pra caramba, vai ter clássico, vai ter mata-mata de Copa do Brasil, talvez, eu não lembro agora a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil é só agosto, né? Libertadores é agosto. Ah, não, acho que vai ter a Copa do Brasil também já. Mas, cara, tudo bem, tô falando de Copa do Brasil aqui, mas a preocupação de todo mundo é o Campeonato Brasileiro, né? Eu não quero ser rebaixado. Não dá pro Fluminense ser rebaixado. O Fluminense não tem saúde financeira para ser rebaixado e caminhar com as próprias pernas, sem investidor. Então, vamos ver como que vai ficar essa situação, porque essa semana promete ser uma semana de ultimato ao Fernando Diniz, porque não ganhando do Cruzeiro, não ganhando do Flamengo, realmente vai ficar algo muito insustentável no meu modo de ver. Para mim já tá insustentável, para você, torcedor tricolor. Deixa a sua opinião. Deixa eu mandar um abraço pra galera rapidamente aqui que tá acompanhando esse vídeo. Um abraço pro Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais, pro Delmiro Gil de Minasul, Goiás, pro Marilônio, Palmeiras dos Índios, Alagoas, Domingos de Aracaju, João Dalmiro de Tupaciguara, Minas, e José Carlos Cardoso aqui do Rio de Janeiro. Deixa o seu like, aí tiver notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense que eu vou mandar, o Capuano vai mandar em vídeo um abraço pra você. Então já vou falando aqui do Esquerdinha. Vamos lá, o Esquerdinha, porque ele interessa ao Barcelona. O Hans Flick, novo técnico do Barça, ex-Bayern de Munique, se eu não me engano ele foi campeão, né, na Champions da pandemia, em cima do PSG, ele era o técnico daquela máquina de fazer gols que era o Bayern, depois foi técnico da seleção alemã, não foi bem, agora ele é técnico do Barcelona. Pediu para que o clube reforce as laterais. Deco, ídolo tricolor e diretor do clube Blaugrana, já pediu para que o departamento de olheiros leve os nomes que foram apresentados nos últimos anos. A ideia é que o jogador contratado seja inscrito na filial do Barcelona e, por isso, o nome de Esquerdinha agrada. O Barça já tem conhecimento da situação do jogador, que tem contrato até 2026 e multa rescisória de 70 milhões de euros. Então, a multa do Esquerdinha é 70 milhões de euros, né? Mas, infelizmente, o Fluminense nunca consegue vender pela multa. Eu acho isso inacreditável, né? Todo mundo vende pela multa. O Hendrick saiu a mais que a multa, o Palmeiras vendeu o Luiz Guilherme aí por um valor também absurdo. E o Fluminense não consegue vender seus jogadores por um preço alto, por um preço ou da multa ou bem próximo disso. Sempre é um valor bem inferior. Mas fica aí a informação de que o Barcelona, apesar de não estar bem das pernas, é o Barcelona ainda e tem interesse no Esquerdinha, que não tem chance no time de cima do Fluminense, né? Tudo bem que ele é muito jovem, participou de jogo da Libertadores ano passado, aquele jogo lá contra o The Strongest na Bolívia, mas depois também não teve muitas chances na lateral esquerda do Fluminense. Vamos ficar de olho nessa informação. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.